A obra já começa daquele jeito, o protagonista todo acabado, olhando em volta e dizendo: eu transmigrei. Sim, isso mesmo. O clichê que você já leu em toda a novel por aí. Depois de 9 anos de esforço, finalmente, ele descobre a verdade. O mundo em que caiu é, na real, um mundo de cultivação. O protagonista, pasmo, se pergunta: que porra é essa? E do nada surge o sistema, todo bugado, mandando uma dessas. Pode ter tido um erro no carregamento das informações do mundo. Relaxa. Dá para começar de novo. Vai dar certo. Ah, claro, esse sistema é uma bela porcaria. O protagonista cai no chão, desesperado, chorando e gritando: você faz ideia do que eu passei nesses últimos 9 anos? Vale, não brinca comigo assim. Eu não quero mais estudar. Quem quer estudar quando pode cultivar? E, com aquela cara meio perdida, ele começa a refletir. Espera aí, não é exatamente assim que começam aquelas novelas clichês? Então, meu talento deve ser absurdo. Corta a cena para a cerimônia de avaliação de raiz espiritual. O protagonista está diante de uma pedra gigante, envolta por um dragão. As palavras aparecem na pedra: ele não tem raiz espiritual. Chorando, o protagonista desaba: eu só queria voltar para a Terra. Essa transmigração não tem nada a ver com as histórias que eu li. Perdendo toda a vontade de viver, ele ainda solta em desespero. E eu jurava que era o protagonista. De repente, alguém aparece e pergunta: jovem, você deseja seguir o caminho da imortalidade? Corta para a seita daoísta da nuvem azul. O mestre da seita, daoísta Taiwa, olha para o discípulo mais velho e começa: Shangil, meu discípulo, tenho uma missão para você. E já vai chorando, desesperado. Meu bom discípulo, preciso muito da sua ajuda. É sério. Esse mestre aqui já parece suspeito desde o início. O irmão sênior mais velho, Su Shangil, pergunta calmamente: o que de tão importante pode acontecer numa seita pequena e sem classificação como a nossa? O mestre, apavorado, responde: saiu uma nova regra. Todas as seitas sem classificação vão ser fechadas. Nossa única chance é conseguir 8 discípulos em um ano e subir para o 3º ranking. Shangil comenta: então só falta mais um. Mas o mestre rebate: não é tão simples assim. Ontem fui à cerimônia de avaliação, as seitas estavam desesperadas, brigando por discípulos, elevando os preços lá em cima. Teve até seita mandando gostosas e apelando para sedução. E ainda imita: irmãozinho, por que não vem praticar cultivo duplo com sua irmã sênior? No fim, ele diz que conseguiu recrutar apenas um. Sim, o nosso protagonista. Sem raiz espiritual, sem experiência nenhuma. Mas pelo menos parecia um bom rapaz. E, o mais importante, topou ficar sem receber nada. O protagonista, animadíssimo, responde alegremente: dinheiro é só detalhe. Se o mestre me ensinar a cultivar, eu aceito qualquer coisa. E ainda manda aquele discursinho patriótico de seita. Não pergunte o que a seita pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela seita. Enquanto isso, o mestre cochicha para Shangil: me diz, onde vamos achar outro discípulo tão tão dedicado assim? Só que, se ele perceber o quão fraca é nossa seita, vai embora rapidinho. Mas eu tive uma ideia brilhante. Vamos fingir que somos especialistas. É isso mesmo. O velho é um vigarista descarado. O plano? Simples, os irmãos vão se revezar fingindo técnicas absurdas e impossíveis de entender. Só precisam enrolar o protagonista até o prazo acabar. Shangil debocha: achei que era algo sério. Só preciso bancar o fodão. E já começa a posar. Sabe como meus irmãos e irmãs me chamam? Pode não parecer, mas na montanha Qinshan, eu sou o rei da ostentação. Quando o assunto é se exibir, se eu disser que sou o segundo melhor, ninguém ousa dizer que é o primeiro.
Rindo, ele continua. Chamou o cara certo. Essa é minha especialidade. O mestre, sem expressão, só pensa, isso é motivo de orgulho. O mestre da seita decide nem comentar e segue dizendo. Enfim, Shangil, só preciso que você mantenha ele motivado por 1 ano. O irmão mais velho o interrompe. Isso é pouco. Agora que eu tô no comando, essa meta de enrolar ele por 1 ano é muito pequena. Um iniciante como ele, basta um pequeno esforço da minha parte e ele vai acabar desejando nascer como discípulo da nossa seita na próxima vida. O cara me mete essa pose, tenho que admitir, esse maluco pode até ser um vigarista de merda, mas sabe se exibir. Ele segue gargalhando enquanto se exibe, sendo aplaudido pelo mestre da seita, que diz: nada mal. A fama do rei da ostentação de Quincha é merecida. O safado, todo confiante, fala que se fracassar nessa missão, vai engolir essa espada. Com molho e tudo, vamos ver se ele vai mesmo fazer isso. O safado continua dizendo que, se o mestre da seita não tiver mais nada, ele já vai indo. E completa que vai esperar pelo protagonista hoje à noite, na montanha de trás. O mestre da seita responde: tudo bem. Vou te levar lá com minha espada. Mas o safado interrompe dizendo: não precisa. Depois de 3 dias, até alguém comum merece ser visto com outros olhos. O eu de hoje não é mais aquele discípulo que precisava de carona do mestre. Com um movimento de mão, ele deixa o mestre da seita em choque. Espera, que porra é essa atrás do mestre? É um pássaro, um coelho, ou será que é? Ah, deixa pra lá, voltando ao trabalho. Ele então declara: a Era de Ouro chegou, como você queria. E, erguendo a mão, fala: espada, vem até mim. Dando a entender que estava chamando a espada voadora. O mestre da seita, em choque, grita: puta que pariu! É a técnica de voar com a espada. Como assim? Ele era um inútil, nenhuma forma básica de espada conseguiu aprender em 10 anos. Olha só a cara de deboche do safado. E nada acontece. O mestre da seita, com expressão vazia e cheio de desgosto, pergunta: será que você... O safado, cheio de orgulho, responde: não resisti em me exibir um pouco. O mestre, desapontado, fala: que figura, só espero que ele não enlouqueça o novo irmão Júnior. A cena muda para o anoitecer, no topo da montanha de trás. Vemos o safado tremendo de frio, depois de escolher um lugar a dedo para deixar o clima perfeito. Ao ouvir os passos do protagonista, ele se levanta, dizendo que vai entrar em posição de batalha. Então chega o nosso protagonista, todo ofegante. Em seus pensamentos, ele dizia: essa montanha é alta pra caralho, os imortais estão mesmo em outro nível. Olhando ao redor, ele se depara com o irmão safado bancando o fodão, enquanto circulava energia na espada. O protagonista fica em choque ao ver isso e pensa: imortal da espada. Pera! Tem coisa errada. Se uma seita aceita um inútil como eu, sem um pingo de poder espiritual, não deveria ser uma seita bem pífia? Até que enfim o prota usou os 2 neuronews dele. Já estava começando a achar que ele era um idiota. Ele continua refletindo. Então por que ela teria um discípulo com uma presença tão impressionante? De repente, se assusta. Essa seita parece pequena e sem importância por fora, mas na verdade, é uma daquelas lendárias seitas ocultas, onde todo mundo é mestre. Do tipo que me faria alcançar a glória com um simples movimento. Tipo mais cedo hoje, quando entrei na seita com o mestre, fui tomado por uma sensação esmagadora de decadência. Na hora, nem pensei muito, mas agora, foi até demais. Ainda assim, é uma seita de cultivo. Como pode estar tão fodida assim? E mesmo com esse ar de abandono, cada canto estava bem limpinho. É muito estranho, muito estranho. Tudo isso indica que tem algo fora do comum. Mas se disser que estão mantendo um perfil discreto de propósito, aí tudo faz sentido. 3 milhões de imortais da espada nos céus,
mas até eles teriam que abaixar a cabeça diante de mim. Retiro o que eu disse, esse moleque é um idiota. Até o safado se assustou ao ouvir as palavras dele. Em seus pensamentos, o safado repete a mesma frase do protagonista. Excelente, gostei dessa. Vou pegar essa frase para mim. Não acredito que consegui um verso tão incrível de graça só por ter vindo encontrá-lo. E segue dizendo ao protagonista, enquanto reunia energia espiritual. Novo irmão Júnior, já que você me elogia tanto, seria falta de educação não retribuir. Não tenho nada preparado, então vou te dar uma oportunidade única. Toda aquela energia espiritual deixa o protagonista em choque. O safado fala. Eu sou o irmão sênior da seita daoísta da Nuvem Azul. Essa brisa é, na verdade, uma arte secreta de boa fortuna. Ela pode aumentar muito seu talento no cultivo. Golpe tá aí, cai quem quer. O protagonista, empolgado, pensa. Uma simples brisa pode melhorar muito o talento no cultivo. Não existe seita comum que consiga isso. Imediatamente, ele se curva, fazendo uma reverência e agradecendo ao irmão safado. O safado, por fora, responde que não é nada, mas por dentro quase não se aguenta de tanto rir. Arte secreta de boa fortuna, nada. Foi só uma brisa, mais óbvio impossível. Ele se senta e diz. Irmão Júnior, antes de eu te ensinar o caminho da espada, preciso te fazer uma pergunta. O protagonista, empolgado, pensa. Já li esse tipo de situação em novels. Antes de passarem uma técnica secreta, mestres lendários sempre fazem uma pergunta. É isso. O safado pergunta. Na sua opinião, qual é o ápice da espada? Internamente, ele ri debochado. Só um mestre exibido como eu faria uma pergunta tão ousada. Vai, responde. Mas não importa o que disser, vai estar errado, assim eu mostro minha compreensão profunda e incomparável do caminho da espada. O protagonista fica em choque com a pergunta. Em seus pensamentos, até a sensação que essa pergunta passa é perfeita. Um mestre oculto. Um mestre oculto. Tenho quase certeza disso. Mas como eu respondo? Parece simples, mas deve ter um sentido profundo por trás. Ainda assim, preciso ter muito cuidado. Até o irmão safado, vendo as expressões dele, comenta internamente. Só perguntei por perguntar, não precisa ficar tão sério assim. E 1 hora depois, o safado já estava perdendo a paciência. Cara, já passou 1 hora. Ainda não terminou. Tô quase congelando aqui no topo da montanha. Imediatamente, ele pede a resposta. O protagonista, sem graça, responde. Esse irmão Júnior acredita que o ápice do caminho da espada é uma única folha de grama para cortar o sol, a lua e as estrelas. Esse absurdo deixa o safado em choque, repetindo em seus pensamentos. Uma única folha de grama, para cortar o sol, a lua e as estrelas. Quase se cagando, ele pensa. Puta que pariu! Eu, Su Shangil, pratiquei espada por 20 anos, e o mais forte que já vi só conseguiu partir uma montanha com um golpe. Uma folha de grama para cortar sol, lua e estrelas? Tem que ter muita cara de pau para falar isso. O protagonista, sem graça, pede desculpas se exagerou na resposta. O safado, quase perdendo a cabeça, pensa. Esse garoto manda bem. Solta frases de ouro sem parar. Uma alma parecida com a minha. Essa frase é boa. Mas agora pertence a mim, o grandioso rei da ostentação. Meu pai, que vergonha dessa seita. O safado se levanta, mantendo a pose, e diz. De fato, você exagerou. No cultivo, a estabilidade vem primeiro. Irmão Júnior, você está mirando alto demais. Ele continua. Então, vamos fazer assim. Sacando a espada, desfere um golpe no chão e, virando-se para o protagonista, completa. Vou deixar para você uma marca de espada. Ela é comum, mas ao mesmo tempo não é. E, embora pareça simples,
contém a mais poderosa intenção de espada do mundo. O quanto você vai compreender disso depende do seu talento. Voltarei em 7 dias. E lá vai ele, enganando o protagonista de novo. E o idiota cai que nem patinho, pensando todo alegre. A mais poderosa intenção de espada. Ele é, com certeza, um mestre oculto. Tive muita sorte. Acabei entrando numa seita escondida bem poderosa. Depois de meter essa no protagonista, o safado desce todo feliz por ter enganado o otário, digo, o protagonista. E, repentinamente, alguém o chama. Para sua surpresa, era uma gostosa, e bota gostosa nisso. Ela pergunta: o que você achou do talento do novo irmão Júnior? Enquanto a nossa gostosa acenava para o irmão safado perguntava se ela estava espiando de novo. E ela, sorrindo, fala que não, que só estava curiosa. Ele responde que isso não importa, mudando a expressão, diz que tem uma pergunta importante para ela. Repetindo a mesma pergunta do prota bobão, ele questiona qual é o ápice do caminho da espada. A irmã gostosa, toda confusa, se pergunta em seus pensamentos o que isso tem a ver com ela. O irmão safado, todo exibido, diz que dará a ela uma aula sobre o caminho da espada, explicando que o caminho da espada é cortar o sol, a lua e as estrelas com uma única folha de grama. Ouvindo isso, a nossa querida irmã gostosa fica pasma e parabeniza o irmão safado por ter melhorado a sua arte de bancar o fodão, e, como um idiota, ele fica todo feliz com isso. Ela então pede para que ele responda uma pergunta, questionando quanto tempo o irmão safado acha que o nosso prota levará para entender a intenção da espada. O irmão safado, fazendo cara de idiota, pergunta a ela como é que o prota entenderia isso se nem ele mesmo chegou perto de compreender. A gostosinha fala que só estava se referindo à intenção básica da espada, o nível mais fraco, e ele, continuando a ser o idiota que é, fala que nem mesmo isso o prota conseguiu entender. A irmã, ouvindo isso, faz uma careta, se perguntando se ele estava brincando com ela, até porque aquilo era a coisa mais básica, algo que qualquer um conseguiria fazer. Mudamos de cena para 2 horas depois, no topo da montanha. Vemos o prota concentrado, olhando para a marca da espada. Ele começa a se perguntar onde é que estava a intenção da espada suprema naquele golpe. Sendo o otário que é, se convence de que isso era uma prova do irmão safado e que o problema era ele, que não estava se esforçando o suficiente. Quase se cagando todo, ele ativa o poderzinho e, olhando de perto a marca, se convence de que vai conseguir, já que não desistiria por nada. Do nada, surge a imagem de um grande homem em sua mente, segurando uma longa espada. Ele começa a demonstrar técnicas de espada, cada movimento parecia ainda mais magnífico que o anterior. Era como se algum sino estivesse soando nos ouvidos dele. 4 estilos, 12 técnicas, tudo ficando cada vez mais claro, como se ele mesmo tivesse sacado. Mano, essa arte está um absurdo de linda. Dá vontade até de enquadrar cada página. Autor, meu respeito total. A espada e começado a praticar. Ele segue dizendo que não foi só uma vez, o homem demonstrou várias e várias vezes. A cada movimento, o prota parecia ainda mais próximo da figura que apareceu em sua mente. Concentrando-se ainda mais, ele resolve fazer o movimento mais rápido e mais preciso. A cada movimento, mais técnicas surgiam, 12 técnicas, 15 técnicas, 20 técnicas. Foi ainda mais eficiente do que receber conhecimento direto. Tudo invadiu a mente dele de uma vez. O prota, completamente pasmo e em choque, se perguntava o que estava acontecendo ali e se convence de que o responsável por isso era o irmão safado. Ele nunca imaginou que uma simples brisa pudesse aumentar o talento de alguém assim, caindo completamente no golpe do irmão safado. Ele se convence de que o irmão safado era um mestre incomparável. Depois de tanta má sorte, a maré finalmente virou para o lado dele. Chorando, ele acredita que a marca da espada vai ajudá-lo a compreender muito mais técnicas de espada. 7 dias depois, na residência do irmão safado, vemos o dito cujo se preparando com sua caixa de exibição e vigarice. Rapidamente, ele se veste, pronto para mais um dia enganando otários. Enquanto caminhava, o safado reclama, dizendo que estava cansado e que, se soubesse, teria escolhido outro lugar. Fazendo uma careta,
segue dizendo que é irritante todo mundo achar que treinar com espada é fácil. Não é que não é fácil, é que tu não tem talento. Até um figurante tem mais talento do que você. 7 dias atrás. A irmã gostosa perguntava ao safado como era possível que ele não compreendesse a intenção da espada. Eu avisei, esse autor tem um molho secreto. A partir de hoje, sou presidente do fã-clube dele. Zombando dele, ela diz que ele é um fracassado, já que treina a arte da espada há tantos anos e ainda não aprendeu nem a intenção da espada. Choro de, Deus não escuta. O irmão safado, todo putinho, responde: vai lavar uma louça, que lugar de mulher é na cozinha. Enquanto dá um coice na coitada da irmã gostosa. Ele segue dizendo: a espada dos 4 trovões que eu pratico não é qualquer técnica. É uma das 10 melhores da Província Azul. Naquela época, o daoísta das 4 estações ficou famoso em toda a Província Azul com esse estilo. É um estilo que foca totalmente na força e na energia Yang, dividido em 4 formas: primavera, verão, outono e inverno. Quem domina todas as formas, primavera, verão, outono e inverno, consegue até invocar o trovão das 4 estações. E cada forma ainda tem 4 níveis, reinos menores: percepção inicial, habilidade perfeita, grande conclusão e pico da perfeição. Basicamente, as 4 formas igual 4 grandes reinos, e os níveis igual reinos menores. A irmã, toda impressionada, pergunta em qual nível o irmão safado estava. O irmão safado, se achando, fala que: alcancei a habilidade perfeita com a espada do trovão da primavera. São 18 movimentos ao todo. A irmã gostosa, desapontada, fica triste ao ouvir que, depois de tantos anos, ele só alcançou o básico do básico. O irmão safado, irritado, fala que: são só 4 grandes reinos. Nesse ritmo, eu já sou considerado um talento de alto nível na Província Azul. Ele levou 10 anos para chegar à habilidade perfeita. Em menos de 10, iria chegar à grande conclusão. E em 100 anos, atingiria o pico da perfeição. Ainda mais irritado, segue dizendo que a irmã gostosa verá do que ele é capaz. Mas os 3 grandes abismos da intenção da espada são quase impossíveis de cruzar. O primeiro deles é a intenção infinita da espada. Em todos os 10 reinos, apenas um especialista chegou perto de tocar esse nível. Ele é conhecido como Venerável da Espada do Vazio e é tratado como convidado de honra nos 10 reinos. A irmã insiste em saber qual seria o nível do prota se ele compreendesse isso. Acho que vou dar uma pausa para respirar. Essa obra me deixou abalado emocionalmente. Ainda mais debochado, o irmão fala que isso é impossível, já que nem o maior gênio de toda a Província Azul em 500 anos seria capaz de compreender a intenção infinita da espada. A cena muda para o irmão safado chegando ao cume, enquanto se pergunta se o prota já havia acordado. Ele enxerga o prota ainda ajoelhado, encarando a marca da espada que ele havia feito. O irmão safado fica em choque ao ver as olheiras do prota, se perguntando quanto tempo ele ficou sem dormir. Ele se arrepende, pensando se o maluco do prota ficou encarando aquela marca, que claramente era falsa, por todo esse tempo. Seguindo seus pensamentos, ele decide que, pelo bem da seita, deixaria isso de lado e compensaria o prota mais tarde. O prota se levanta, percebendo a presença do irmão. E esse safado já mete a pose, bancando o fodão, enquanto pergunta como foi o treino do prota. O prota, calmamente, responde dizendo que já compreendeu. O irmão safado, no modo automático, fala que é normal uma pessoa comum não entender. Mas interrompendo a si mesmo, ele olha para o prota e respeita o que ele disse. O prota, fazendo uma reverência, conta que compreendeu um total de 400 movimentos de espada. E não precisa ser um gênio da matemática para perceber que o prota praticamente humilhou o safadinho. Por fora, o irmão permanecia sem expressão, calmo, como se fosse algo normal, até porque o título de rei da ostentação não era totalmente inútil. Mas por dentro, ele quase se caga de tanto rir, pensando: fui eu que rabisquei aquela marca no chão. Você acha que eu não sei o que era? Tá achando que sou um novato que nunca pegou numa espada?
e dá um leve suspiro. O prota, vendo isso, fica em choque e se pergunta se o irmão está rindo porque ele compreendeu muito pouco. Mas 400 num dia não é pouco, né? Se enganando, ele chega à conclusão de que o safado era um especialista, e que deve ter dominado milhares de estilos. Ainda mais com o empurrão que ele me deu, qualquer um com um pouco de talento aprenderia mais de 1000 em um dia. Não sei dizer se ele é um idiota ou se é ingênuo. O irmão safado fala que o prota não precisava mentir, já que a técnica era profunda e era normal uma pessoa comum não compreender. O prota insiste, dizendo que foram 400 mesmo. E, obviamente, o safado se irrita ouvindo isso. O prota, com cara de bobinho, diz: mesmo que o meu talento não seja grande coisa, com a oportunidade que o irmão me deu, 400 não é tão absurdo. Qualquer um conseguiria. Ouvindo isso, o safado se irrita ainda mais, dizendo: 400. E você ainda diz que não é muito? Mais um que subestima o caminho da espada. Nesse momento, o irmão safado estava genuinamente irritado. Ele podia não ser um especialista de alto nível, mas, nesse mundo, a dor que muita gente medíocre sente ao tentar crescer não é menor que a de ninguém. Mesmo assim, elas sempre acabam sendo ridicularizadas por progredir devagar. E isso dói. O irmão segue dizendo para o prota: mostre os movimentos que você compreendeu. Esperando que ele fale, queria dar uma lição no prota por zombar do caminho da espada. O prota concorda, fazendo uma reverência. Ao se afastar, podemos ver o prota em posição de combate, reunindo energia espiritual na sua espada. Com um olhar intenso, ele executa o primeiro movimento. O estilo que Yeping mostrou era incrivelmente rápido, como nuvens fluindo e água correndo. Em um piscar de olhos, ele já havia chegado ao 36º movimento. O irmão safado, vendo aquilo, ficou em choque. Caiu ali, sem palavras. O irmão safado olha para a espada sem forma à sua frente, com expressão calma. O protagonista segura a espada com uma mão, e ela emite uma luz dourada intensa. Num único movimento, múltiplos raios dourados disparam do chão em direção ao céu, impactando com força e criando explosões de luz e partículas. O irmão safado, com a careta mais estranha que já vi na vida, pensa: será que isso aqui é a intenção da espada? Enquanto isso, o nosso protagonista ainda está farmando aura com aquela arte linda, mudando por completo e voltando ao seu modo normal, agora com uma expressão triste. Ele diz: a sensação passou. Não consigo mais sentir nada. E continua: o poder era assustador. Mas durou só um pouquinho. Como imaginava, meu talento é fraco demais. O irmão safado, quase indo pro colo do capeta de tanto choque, murmura: como assim talento muito, muito fraco? Então ele nos conta: quando era pequeno, tive a sorte de ver o venerável da espada do vazio uma vez. Foi por isso que escolhi seguir o caminho da espada. Na época, ele nem usou o poder espiritual, mas só com os movimentos da espada, a aura e os efeitos que surgiram eram praticamente iguais ao que o irmão Júnior acabou de fazer. Ele continua, empolgado: é com certeza a intenção da espada infinita. Isso vai além de ser o gênio número 1 do reino Jin, ou até dos 10 reinos. Com esse nível de compreensão, mesmo sem poder espiritual, no futuro ele pode usar artefatos ou talismãs e ainda assim chegar ao topo do caminho da espada. O protagonista, nervoso, responde: irmão sênior, eu sei que meu entendimento das formas da espada é bem mediano, mas vou me esforçar ainda mais. O irmão safado, quase morrendo de inveja, pensa: como assim mediano? Nem se eu treinar minha vida inteira, acho que não consigo nem alcançar seus pés. E completa consigo mesmo: mas nem por um cavalo eu vou elogiar esse cara. E se corrige: um gênio desses, não posso deixar escapar de jeito nenhum. Respira fundo, vira e faz o que sabe fazer de melhor: bancar o fodão. Então diz: foco. Eu preciso manter a calma. E com um tom neutro, olhando para o lado, fala para o protagonista: realmente, você é bem mediano. É claro que tudo isso é fingimento, já que ele se remoía por dentro, pensando: se isso é ser mediano,
Então o que sou eu? E, claro, o protagonista caiu nesse papinho. Percebendo algo, o safado pergunta ao protagonista o que era aquilo. O protagonista entrega um caderno e explica, respondendo ao irmão safado: isso aqui é só um caderno com algumas ideias que anotei durante o cultivo. Nada demais. O safado pergunta se pode dar uma olhada, e o protagonista, envergonhado, aceita. Ao abrir o caderno, o safado se surpreende, uma luz dourada emana das páginas. Em seus pensamentos, ele fala: nas primeiras 50 formas do trovão da primavera, o irmão sênior queria me ensinar que areia branca, ao se misturar com lama preta, acaba ficando preta. Nas primeiras 100 formas do trovão da primavera, ele queria me ensinar que todas as coisas se geram e se limitam mutuamente. Sem o baixo, não existe o alto. E nas primeiras 50 formas do trovão de verão, o mais reto parece torto, o mais habilidoso parece desajeitado, a maior eloquência parece gaguejar. Enquanto lê, o safado sente como se estivesse encarando o céu estrelado pela primeira vez. Ele reconhece cada ideograma. No fundo, dois personagens observam o fenômeno, e o texto diz: mas juntos, pareciam tão profundos quanto o próprio universo. O irmão safado, olhando para o livro com expressão atordoada, não entendia nada, mas ficou completamente abalado. Em choque, ele pergunta se o protagonista falou todos esses princípios para ele. O protagonista sorri nervoso e responde: claro que não. Isso aí são só algumas suposições bobas e rasas minhas. Com certeza não chega nem perto do que o irmão realmente queria passar. Então por que caralhos eu mesmo não consigo entender nada do que tá escrito aqui? Pensa o triste e fracassado irmão safado. Em seus pensamentos, ele explode: mas que filho da puta! Como é que você entendeu tudo isso? Vai me dizer que atingiu a iluminação do dom do nada? Que tipo de monstro é você? Ele continua, desesperado: eu mal consegui aprender o estágio inicial da técnica da espada do trovão da primavera. Mas o irmão Júnior, em apenas uma semana, dominou a arte da espada dos 4 trovões como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E ainda tocou na intenção da espada infinita como se fosse brincadeira. De joelhos no chão, cabeça baixa e completamente derrotado, ele murmura: ser homem nesse mundo é realmente injusto, e termina abatido: sinto muito por ser homem. Voltando ao eixo, ele vira as costas e caminha para longe, dizendo: continua aí com a iluminação. Eu volto daqui uns dias. O protagonista, que caiu que nem um patinho, pensa nervoso: a expressão do irmão sênior tá estranha. Será que ele se cansou do meu talento fraco e vai me expulsar? Em seus pensamentos, implora para que isso não aconteça, já que finalmente encontrou alguém disposto a aceitá-lo. Então vemos um flashback, o protagonista sendo rejeitado várias vezes. Um mestre diz: sem raiz espiritual? Escuta meu conselho, nem perde tempo com cultivo. Outro: vai só desperdiçar seu tempo. E mais um: melhor desistir logo e poupar o esforço. Ele pensa: em 6 meses, já fui a mais de 50 cerimônias de avaliação, não importava o tamanho da seita, nenhuma me aceitou. Eu não sou o tipo que vai olhar pro céu e ter uma iluminação do grande dom do nada, né? Isso não existe. Mas com expressão determinada e punhos cerrados, ele diz: não importa o que, eu preciso agarrar essa chance com tudo. E grita, ainda mais porque todo mundo dessa seita é um monstro inigualável. Se ele soubesse. Ai, pessoal, deixem aí nos comentários se acham que algum dia o protagonista vai descobrir que todo mundo dessa seita não passa de vigarista, é claro, todos menos a irmã gostosa. Ele... A cena muda para a residência do mestre da seita. Lá vemos o mestre, sereno, segurando uma xícara enquanto aprecia o clima. Ele pensa: tomar um chazinho, curtir as flores e apreciar a vista pela varanda, isso é que é viver a vida. De repente, um grito interrompe sua paz. O mestre, irritado, grita em seus pensamentos: quem é o filho da mãe? E logo vê o irmão safado, desesperado, correndo em sua direção e gritando: mestre, temos um problema. O safado continua: ofegante, aconteceu uma coisa séria, muito séria.
O mestre da seita, surpreso, responde: o que foi? Você não é de se desesperar assim. O irmão safado, com voz trêmula, diz: mestre, seu sonho talvez esteja prestes a se realizar. Nossa seita daoísta da nuvem azul finalmente vai criar um dragão de verdade. O mestre da seita fica em choque. Um dragão? Shangil, do que você tá falando? Pergunta ele, confuso. O safado, com expressão séria, responde: o novo irmão Júnior começou do zero e, em apenas 7 dias, dominou completamente as 4 técnicas da espada dos 4 trovões. As 4? Pergunta o mestre, incrédulo. Sim, confirma o safado. Um verdadeiro gênio fora do comum. O mestre, furioso, grita: isso não é coisa para brincar. Mentiroso vai pro inferno. O safado, pálido, tenta explicar: o fenômeno no céu agora há pouco era o sinal do domínio total da técnica da espada das 4 estações. O senhor não viu? O mestre, assustado, pensa: achei que fosse algum especialista avançando de nível por perto. Então seu rosto se contorce de emoção, e ele grita em êxtase: um dragão apareceu. Nossa seita daoísta da nuvem azul finalmente revelou um gênio. Lágrimas escorrem enquanto ele quase perde o fôlego de tanta felicidade. O irmão safado tenta acalmá-lo: calma, mestre. Não deixe a empolgação virar tragédia. O mestre derrama água na própria cabeça, tentando se recompor, e pensa: por pouco eu quase perdi a cabeça. O adivinho disse que eu enfrentaria uma grande calamidade no meu 100º ano. Shangil, preocupado, diz: mestre, se ele continuar aqui, a gente não vai acabar atrasando o crescimento dele. O mestre responde: Shangil, você tá pensando demais. O Yeping já participou de 50 cerimônias de avaliação e nenhuma seita aceitou ele. Ter sido escolhido por nós é uma bênção para ele, e pra gente também. Qual o problema nisso? E acrescenta: além disso, nós cultivadores acreditamos no destino. Ninguém mais escolheu ele, só a gente. Isso é o destino. O mestre continua com um olhar firme. Você já parou para pensar se ele realmente teria tudo o que quer indo para uma seita maior? Isso sem falar na inveja dos discípulos internos e nas disputas entre as grandes seitas. Não é raro verem um gênio ser assassinado em segredo para impedir seu crescimento. Com um tom decidido, ele conclui: Shangil, para de querer ser bonzinho demais. E eu também não sou ganancioso. Quando a seita subir pro 3º rank, vou contar toda a verdade para ele. O irmão safado, emocionado pelo discurso sem vergonha do mestre, concorda e promete seguir todas as decisões dele. O mestre então o adverte: você não pode contar isso para ninguém, de jeito nenhum. A cena muda para o dia seguinte. O mestre da seita está novamente em paz, tomando seu chazinho e apreciando a vista. De repente, o irmão safado aparece gritando: mestre, temos um problema! Enquanto uma espada azul voa ao fundo. O mestre, em choque, derruba o chá e grita: de novo. O irmão safado, suando e tenso, fala: aconteceu uma desgraça. O mestre, fazendo careta, responde: eu vou me esconder um pouco. Cuida da seita pra mim. E já tenta meter o pé. O safado, desesperado, grita: não é gente querendo cobrar. É outra coisa. O mestre, ainda desconfiado, pergunta: outra coisa, e explode. Então pra que esse desespero todo? Enquanto mete o cacete no irmão safado. Quase me matou de susto. Mais tarde, o mestre, de volta ao modo baiano, tomando chá novamente, pergunta: o que aconteceu? Vão demolir a seita? O irmão safado responde: é melhor o senhor ver com seus próprios olhos, e entrega um papel. O mestre lê e comenta: Escritório de Gestão de Seitas da Província Azul. O documento dizia: a partir de agora, para evitar que seitas sem classificação enganem os outros, será feita uma investigação completa em todas as seitas sem ranking no território. E acrescentava: dentro de 2 meses, a seita precisa entregar 10 pedras espirituais de baixo nível para provar sua inocência. O mestre da seita, quase se cagando, pergunta: o quê? Em pânico, ele grita:
a gente tem que provar que é inocente? Cadê a justiça nesse mundo? E continua, furioso. Cobrar imposto em pedra espiritual do nada, estão explorando os mais fracos. Vou até a capital fazer uma denúncia imperial. Ele começa a resmungar. No mundo da cultivação, uma moeda de cobre dá para comprar só um bolinho assado. 10.000 moedas de cobre valem 100 de prata, ou uma de ouro. E são precisas 10 moedas de ouro para conseguir uma única pedra espiritual. Desesperado, o mestre fala, a seita daoísta da nuvem azul teria que passar fome o ano inteiro para juntar 10 pedras espirituais. O irmão safado, apreensivo, pergunta, mestre, não se desespere. Quantas pedras espirituais temos agora na seita? O mestre olha para cima, pensativo, conta nos dedos e responde, corado, deve ser mais ou menos isso, mostrando apenas 7 dedos levantados. Shangil, em choque, exclama, 70 pedras espirituais. Já dá e sobra. O mestre reage, incrédulo, impossível. Shangil tenta corrigir, 70 moedas de ouro? Aí sim seria complicado, mas se todos ajudarem, o mestre, com um rosto pálido, pensa, em desespero, não me diga que são 7 moedas. Shangil, já em pânico, grita, mestre da seita. Não me diga que o senhor só tem 70 moedas de prata. O mestre confirma, com voz quase inaudível, são 70 moedas de cobre. O irmão safado explode, tomado pela indignação, 70 moedas de cobre. Como isso é possível? Por mais simples que sejamos, ainda somos uma seita. O mestre da seita, com expressão derrotada, suspira, é verdade. A gente até tinha alguma reserva, mas achei um desperdício deixar o dinheiro parado e ouvi falar de um tal de urubu do Pix. O safado, incrédulo, arregala os olhos e pergunta, mas que porra é urubu do Pix? O mestre explica com vergonha, diziam que se você investisse 100 pedras espirituais, ganhava 200. Era o dobro do investimento. Tava todo mundo correndo para participar. Não era qualquer um que podia entrar. Seu mestre aqui conseguiu uma vaga para investir com muita dificuldade. Ele segue, com expressão desesperada, mas eu nunca imaginei que, enquanto eu tava de olho nos lucros, ele tava de olho no meu dinheiro. O mestre da seita, chorando, exclama, Shangil, passaram a perna no seu mestre. Depois, com rosto vermelho e olhos arregalados, pede, me dá um abraço, preciso de consolo. O safado pensa, derrotado, 70 moedas de cobre, 100 moedas de ouro, a gente tá completamente na merda. O mestre, com expressão sombria, murmura, talvez seja melhor encerrar a seita de vez, e Shangil tem certeza. A seita daoísta da nuvem azul estava condenada de vez. O mestre da seita continua, com voz trêmula, mas como mestre, eu vou assumir a responsabilidade, com uma determinação digna de uma barata teimosa. Ele fala, se a coisa apertar mesmo, só me resta arriscar tudo. Em último caso, vou ter que ir até as montanhas Jimbrim. E finaliza, com olhar firme, a gente finalmente conseguiu um gênio. Não posso deixar a seita acabar agora de jeito nenhum. De repente, relâmpagos azuis intensos rasgam o céu acima deles, iluminando toda a montanha e surpreendendo os dois. O safado, em choque, pergunta, que porra foi essa? Logo percebe que aquele raio veio da casa do irmão Júnior e, assustado, indaga, o que será que aconteceu? Shangil, ainda atordoado, pergunta, será que o irmão Júnior avançou de novo? O mestre da seita reage, cético, impossível. Nem gênios são tão absurdos assim. Deve ter sido só um trovão, para de imaginar coisa. Ele respira fundo e acrescenta, vou descer a montanha por um tempo. Ver se consigo pegar umas pedras espirituais emprestadas. Agora que apareceu um dragão, eu juro que não vou deixar a seita acabar. Vou deixar tudo na sua mão. Antes de partir, o mestre ordena, cuida bem do seu irmão Júnior. Ensina ele direito dessa vez e não faz besteira. O safado concorda, tentando manter a calma. Pode deixar, mestre.
Não precisa se preocupar. 7 dias depois, na Montanha dos Fundos. Vemos o protagonista empunhando uma espada enquanto desfere golpes rápidos. O irmão safado, fazendo uma careta, pensa. Só se passaram 7 dias e ele já criou um monte de novos movimentos de espada? Desse jeito, ele vai alcançar a perfeição em poucos dias. Então aquele fenômeno estranho era realmente outro avanço dele. Ele continua. Para ser sincero, eu nem queria ter vindo ver isso. É muita pressão. O protagonista percebe a presença do irmão safado. O irmão safado, bancando o fodão, pergunta: como tá indo o seu treino? O protagonista sorri e responde: acabei de compreender todos os 1460 movimentos de espada. Demorei um pouco, mas consegui. O safado, fazendo aquela careta estranha dele, pergunta: você compreendeu todos? Ele pensa: nem nas minhas previsões mais absurdas eu imaginei que você iria tão longe. E murmura, com inveja. Ele segue dizendo: preste atenção. Mesmo que seus movimentos de espada tenham alcançado o pico da perfeição, isso é só o começo. Depois disso vem a força da espada, e a intenção da espada. O safado continua. Os movimentos são complexos, mas com a força da espada, um único golpe concentra a força de toda uma forma de espada. Só depois de dominar a força da espada é que você pode ser considerado um verdadeiro cultivador do dom da espada. Entendeu? O protagonista, tristonho e abalado, pensa: então eu ainda nem sou um cultivador de espada de verdade. O safado pensa, preocupado: tenho que inventar uma história bem convincente. Senão esse garoto vai descobrir tudo rapidinho. Como esperado de um vigarista, o cara é esperto mesmo. O protagonista, curioso, pergunta: e em que estágio o irmão safado tá agora? O irmão sênior, de manto branco e cabelo longo, olha para o céu com expressão serena. Ele pensa: eu? Seu irmão sênior. Ele diz, com calma, e revela: acabei de entrar no primeiro estágio do lendário dom supremo da espada, a intenção infinita da espada. Ele ri, levando a mão à testa, com ar de exibição. Ah! Como é bom se exibir! O protagonista, com olhos brilhantes e rosto iluminado, fica entusiasmado e fala: intenção infinita! Só o nome já impressiona. Ele pensa, admirando o safado: ele deve ser um mestre oculto. E promete, com os punhos cerrados: irei segui-lo para sempre. Caiu fácil. Para quem quiser aprender a arte de meter o golpe ou se tornar um grande vigarista, aqui temos um professor, e a melhor pessoa para se enganar. O irmão safado explica. Depois de dominar a força da espada, a pessoa entra no reino supremo. Esse reino tem 3 estágios, e o primeiro é a intenção infinita da espada. Não subestime só por ser o primeiro estágio, só de entrar nesse reino, você já se torna o maior especialista dos 10 reinos. Ouvindo isso, o protagonista fica impressionado. Em seguida, ele diz, chocado: então quer dizer que o irmão sênior é, no mínimo, o mais forte dos 10 reinos? Eu já achava ele poderoso, mas não imaginei que fosse tanto assim. Ele segue dizendo: se eu aprender com ele, posso virar o segundo mais forte dos 10 reinos. E promete: vou seguir seus passos. Um dia também vou alcançar a intenção infinita da espada. Ele completa: e quando meu nome for conhecido, nunca vou esquecer o que você fez por mim. Era como se ele tivesse sido convertido para um culto estranho. O irmão safado, se achando enquanto fazia aquela careta esquisita, pensa: tô ficando com mais inveja ainda. O protagonista, caminhando ao lado dele, reflete: parece até um sonho. Dias atrás eu era só um cara comum tentando sobreviver. E agora estou numa seita, aprendendo esgrima. Isso é surreal. O pôr do sol banha o pico das nuvens azuis, e as montanhas de Enjo brilham em vermelho intenso. O protagonista, deslumbrado com a paisagem, pensa:
Desejo aprender as artes de cultivação da província azul e tomá-las como café da manhã, junto com a brisa que sopra de Zaltianfe. O irmão safado, com uma expressão calma, pergunta: o mestre contou que você era estudioso antes de vir para cá. É verdade. O protagonista responde, com um leve sorriso. Mais ou menos. Nunca passei nos exames imperiais. Só gostava mesmo de ler e pintar. O safado, mantendo a voz tranquila, diz: então por que não faz uma pintura pro seu irmão sênior? Ele pensa, com um sorriso malicioso. Quando o pequeno Eping virar alguém importante, isso vai render uma bela história. Ele imagina, já se exibindo. Tá vendo isso? Foi o cultivador de espada número 1 do reino Jin que pintou pra mim. E, rindo baixinho, comenta: eu sou mesmo um gênio. O protagonista responde, hesitante: uma pintura? Espero que não se importe se não ficar muito boa. Então vemos um flashback. Na vida passada, o protagonista entra num clube de pintura só para impressionar uma garota. Depois de 3 anos de treino intenso, ele finalmente aprendeu a pintar. Mas no fim, ela ficou com um herdeiro rico. O protagonista, frustrado, diz: aprender a pintar não salva um solteirão. Ele murmura em desespero enquanto cai no chão chorando. 1 hora depois, um pergaminho dourado é desenrolado, revelando uma pintura. Raios dourados iluminam a cena. O irmão safado fica em choque ao ver uma obra tão gloriosa. Ele pensa. Dentro do pergaminho, o brilho do entardecer cobre todo o céu. A montanha da nuvem azul parece até um paraíso. As flores, a grama, as árvores, tudo tão vívido. Principalmente nos detalhes, chega a parecer mais real que o próprio mundo. Ele segue dizendo: mas o que mais chama atenção, claro, sou eu no retrato. Só com o perfil já dá para sentir uma aura afiada e imponente, digna de um imortal da espada. Parece até que vai saltar da pintura a qualquer momento e acertar um soco direto no rosto de quem estiver olhando. Uma criatura flamejante, com asas e chamas douradas, surge em meio a um brilho intenso. O safado observa, impressionado, e diz: essa pintura tá incrível. O irmão safado, segurando o pergaminho, completa: sinceramente, não tem do que reclamar. Se for para apontar um defeito, é que não consegui captar toda a beleza do seu irmão sênior aqui. E murmura: mas a culpa não é sua, é que eu sou bonito demais. O protagonista, com expressão agradecida, diz: sempre quis agradecer pelos seus ensinamentos. Considere isso um pequeno presente meu. O irmão safado olha para a pintura, surpreso. Ele vira o pergaminho e lê o título escrito em vermelho, Erudito da Lótus Azul. Fica confuso ao ver aquilo. Depois ri, com um ar de exibição. Você sabe se exibir também, né, garoto? Até inventou um título. De repente, o mestre da seita grita, chamando o irmão safado, enquanto gargalha de empolgação: eu tive uma ideia para salvar a seita. O safado percebe. É uma transmissão de voz do mestre. Ele pensa, confuso: uma solução? Para aquela dívida absurda. O irmão sênior, ainda segurando o pergaminho da pintura, diz: vou levar essa pintura. Enquanto ia embora, ele se pergunta: será que ele pensou mesmo em alguma solução? A cena muda. Na seita da Espada da Lua Celestial, uma das 3 grandes seitas da Província Azul. Uma energia intensa e violeta explode no céu, formando um dragão de luz com dentes afiados e olhos brilhantes. Relâmpagos roxos e magenta envolvem a criatura. Abaixo, na montanha da compreensão da espada, discípulos observam o fenômeno com expressões tensas. Várias pessoas estão voltadas para o céu, testemunhando o evento. Um homem com roupas escuras e expressão séria grita: como era de se esperar do ancestral das 4 estações? Uma mulher ao lado, com vestido roxo e cabelo preso, observa com calma.
Outro personagem, trajando azul e amarelo, comenta: falam que é só uma marca de espada, mas já é assustador. A mulher responde com um sorriso sutil: não precisava nem dizer. Acha que a gente tá aqui à toa? E completa: você acha mesmo que marcas de espada de um espadachim qualquer valeriam o tempo de gênios como a gente? De repente, um símbolo brilhante em tons de roxo e azul explode no céu, envolto em relâmpagos. Um homem de cabelo loiro grita, em êxtase: consegui! Finalmente compreendi! Ele ri com expressão triunfante. Grande conclusão! Não foi nada! Outro homem, surpreso, exclama: ele realmente conseguiu! É a grande conclusão da espada Trovão da Primavera! Que força impressionante! A mulher de vestido roxo e cabelo preso comenta: o daoísta das 4 estações disse que até um gênio levaria pelo menos 3 anos para atingir a grande conclusão. Mas o irmão sênior Xu Eng conseguiu em apenas um. Ela sorri. Não é à toa que ele está entre os 10 grandes gênios da espada da Província Azul. Um homem de cabelo escuro e manto roxo comemora. O irmão sênior Minji acertou em cheio ao aceitar esse discípulo. Outro aplaude. Parabéns, parabéns. Um terceiro comenta: vai ver, o Xu Eng consegue até o primeiro lugar no torneio do Dão da Espada da Província Azul. Minjian, com expressão confiante, ri. Ha ha ha. Que nada. Foi apenas a grande conclusão, nada de especial. Alguém o elogia. Você que é modesto demais, irmão Minjian. Outro personagem, com cabelo rosa e barba, rebate. HMPH, a Província Azul está cheia de mestres escondidos. Não é cedo demais para falar em primeiro lugar? O líder daquela seita, feliz, agradece pelo elogio. O homem ao lado, com ar de desdém, provoca o líder. Mas o líder rapidamente responde à provocação, dizendo: vai ver, estão tão confiantes que nem querem avançar logo, só para deixar o Enger ir na frente. O homem ao lado se irrita e pergunta, exaltado: seu atrevido! Como ousa ser irônico comigo? O líder retruca, com um leve sorriso: ele tem razão. Como poderia ser a vez do Enger? Diferente dos discípulos dele, que depois de um ano mal passaram do estágio inicial. Essa última fala, obviamente, irrita ainda mais o outro homem. Do nada, aparece um terceiro homem, sorrindo, e diz: sem brigas. Estamos todos do mesmo lado. Ele continua: primeiro lugar talvez seja exagero, mas o mestre da seita foi claro, temos que entrar no top 10 de qualquer jeito. Vocês dois estavam em reclusão e talvez não saibam, quem ficar entre os 10 primeiros vai ganhar um token da Torre da Espada Taishuan. Os dois se surpreendem ao ouvir isso. O homem prossegue: nem preciso explicar o que significa entrar na torre, né? O líder, empolgado, exclama: agora é a nossa chance. Eu e meu discípulo vamos entrar nesse top 10, com certeza. Pode avisar o ancestral da seita que pode ficar tranquilo. O homem ao lado responde, com desdém: não se ache demais. Se acabar perdendo para um discípulo de seita pequena, vai ser uma vergonha. Outro ri alto, com expressão arrogante: tudo bem. Se alguém de fora das 3 grandes seitas derrotar o Enger, eu mesmo limpo seus banheiros por 1 ano. E ainda de cabeça para baixo. Jura? Alguém provoca: quero ver cumprir esse desafio. Cena seguinte, residência do mestre da seita daoísta da Nuvem Azul. Dentro, o mestre da seita mostra um monte de lixo ao irmão safado, que veste um manto branco. O irmão safado olha para aquele amontoado e pensa, incrédulo, que porra é essa? Guardando seus pensamentos internos, ele pergunta ao mestre com voz calma: é essa a sua ideia para ganhar dinheiro? E essa foi a parte 3. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve para não perder o próximo vídeo e comenta aí se querem ver a parte 4. Eu aposto que vocês vão amar.